Nesta sexta-feira, 31 de janeiro, empresas, consumidores e fazendeiros de toda a América do Norte se preparavam para um potencial impacto significativo no comércio internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estava prestes a impor tarifas de 25% sobre as importações do Canadá e do México, uma medida que poderia interromper cerca de 1,6 trilhões de dólares em comércio anual. Essa decisão estava relacionada às exigências de Trump para que os governos canadense e mexicano tomassem medidas mais rigorosas no combate ao fluxo de imigrantes ilegais, especialmente no que diz respeito ao opioide mortal fentanil, que tem causado um aumento alarmante nas overdoses nos Estados Unidos. Na quinta-feira, 30 de janeiro, Trump havia declarado que ainda estava considerando a possibilidade de uma tarifa adicional de 10% sobre as importações chinesas, também em resposta à questão do fentanil. O cenário se tornava cada vez mais incerto, com grupos do setor buscando informações sobre como as tarifas seriam implementadas. Havia dúvidas se a tarifa de 25% seria aplicada imediatamente ou se haveria um adiamento para permitir negociações sobre as ações que Canadá e México poderiam tomar. Mesmo uma imposição imediata exigiria um aviso prévio de 2 a 3 semanas, de acordo com as práticas tarifárias anteriores. Trump também indicou que estava avaliando se as tarifas se aplicariam às importações de petróleo do Canadá e do México, uma preocupação que poderia estar ligada ao impacto nos preços da gasolina nos Estados Unidos. O petróleo é uma das principais importações dos exércitos do Canadá e também figura entre as 5 principais importações do México. Um porta-voz da Casa Branca informou que nenhum anúncio de tarifa estava previsto para aquela sexta-feira, aumentando a expectativa e a ansiedade entre os setores afetados. Peter Navarro, principal assessor comercial de Trump, destacou que a receita gerada pelas tarifas poderia ajudar a financiar a extensão dos cortes de impostos implementados por Trump em 2017, que totalizavam cerca de 4 trilhões de dólares e que expiram neste ano. Navarro afirmou que as tarifas poderiam facilmente cobrir os custos desses cortes, reforçando a ideia de que a administração estava buscando alternativas financeiras para sustentar suas políticas econômicas. Fontes próximas ao governo indicaram que Trump poderia invocar a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional como base legal para as tarifas, declarando uma emergência nacional devido ao aumento das overdoses de fentanil e à imigração ilegal. Essa lei, promulgada em 2000 e modificada após os ataques de 11 de setembro, confere ao presidente amplos poderes para impor sanções econômicas em situações de crise. A utilização dessa lei permitiria a Trump um caminho mais rápido para a implementação de tarifas amplas, uma vez que outras opções exigiriam longas investigações do Departamento de Comércio ou do escritório do representante comercial do ZEUA. Economistas e executivos de empresas alertaram sobre as consequências que as tarifas poderiam trazer. A imposição de tarifas poderia desestabilizar um sistema de livre comércio que se desenvolveu ao longo de 30 anos, criando uma economia altamente integrada entre os países da América do Norte. Produtos como alumínio, madeira, frutas, legumes, eletrônicos e veículos poderiam ver aumentos significativos em seus preços, afetando diretamente os consumidores. As tarifas são pagas pelas empresas importadoras, que geralmente repassam esses custos aos consumidores ou aceitam margens de lucro menores. Matthew Holmes, chefe de políticas públicas da Câmara de Comércio canadense, ressaltou que as tarifas afetariam primeiramente os cidadãos americanos, com aumentos nos preços de gasolina e produtos nos supermercados, criando uma situação em que todos sairiam perdendo. O Canadá já havia elaborado alvos detalhados para retaliação, incluindo taxas sobre suco de laranja da Flórida, um produto associado ao estado natal de Trump. O governo canadense também tinha uma lista mais ampla de produtos que poderiam atingir 150 bilhões de dólares canadenses em importações dos ZAUA, mas anunciou que realizaria consultas públicas antes de qualquer ação. O presidente do México, Claudia Sheinbaum, também se manifestou, afirmando que o país retaliaria, argumentando que as tarifas de Trump poderiam custar 400 mil empregos nos ELSA e aumentar os preços para os consumidores. No entanto, Sheinbaum expressou dúvidas sobre a implementação real das tarifas, afirmando que não acreditava que Trump cumpriria sua promessa.
Em um cenário paralelo, Trump havia se envolvido em uma breve guerra comercial com a Colômbia, ameaçando o país com tarifas de 25% devido à recusa em permitir voos militares para a deportação de colombianos. A crise foi resolvida quando o presidente colombiano Gustavo Petro concordou em aceitar os voos. A China, por sua vez, adotou uma postura mais cautelosa em relação à retaliação, enfatizando a importância da cooperação na contenção do tráfico de fentanil. Um executivo de um grupo comercial dos SDROA comentou que os sinais de progresso nas negociações sobre fentanil e imigração poderiam indicar que as tarifas seriam anunciadas, mas suspensas, ressaltando a necessidade de Trump respaldar suas ameaças com ações concretas para não perder credibilidade. Com todas essas movimentações, o futuro do comércio entre os países da América do Norte permanece incerto, com repercussões que poderiam afetar milhões de pessoas e a economia como um todo.